Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Começamos com um alerta aos pais. Os abusos contra crianças e adolescentes na internet são um risco real e crescente. Um estudo mostra que esse tipo de crime foi alvo de quase 50 mil denúncias anônimas em 2025. O olhar triste é de uma mãe que ainda não consegue acreditar no que aconteceu com a filha, de apenas 6 anos de idade. Ela não quer ser identificada. A menina conheceu o abusador numa rede social que tem vídeos e jogos. Ele explicou como que apaga as conversas, como que muda a foto, como que manda a foto. O homem sabe que está conversando com uma criança. Ela diz que está em casa com a família. Mesmo assim, ele pede fotos e vídeos e depois orienta que apague o vídeo. Ela mandou uma foto do rosto dela e falou, tem um cara de criança, mas eu não queria foto assim, eu queria foto sem roupa, eu queria ver você sem roupa. Ao recusar a enviar as fotos, a menina foi ameaçada pelo abusador. Ou manda ou eu posto que eu já tenho. Aí chegou a ameaçar falando que tinha vídeo dos pais, tinha vídeo dela, que sabia onde ela morava. A família registrou um boletim de ocorrência. O caso vai ser investigado pelo Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Secretaria da Segurança Pública. Segundo a polícia, esse tipo de crime aumentou no país. Tanto que um relatório identificou o pico de denúncias de casos de abuso sexual pela internet no Brasil. O agressor, o abusador, não tem pressa, né? Sentado dentro da casa dele, no conforto da casa dele, ele consegue fazer inúmeras vítimas. Nós temos casos de um agressor que chegou a fazer 200 vítimas. 64% das queixas recebidas foram de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram quase 50 mil denúncias anônimas, um aumento de quase 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Se essa adolescente, essa criança, chegou a mandar foto íntima, que ela encontre no pai e na mãe um porto seguro, para que ela se sinta à vontade de dizer o que aconteceu. Lula conversa com Trump, sugere conselho de paz somente para Gaza e combina encontro em Washington. Petrobras reduz o preço da gasolina em 14 centavos por litro nas refinarias. Diretor-geral da Polícia Federal diz que peritos já tiveram acesso a provas envolvendo o Banco Master. Nos Estados Unidos, tempestade de neve provoca mortes, cancelamento de voos e apagões. Militares encontram corpo de último refém levado por terroristas do Hamas em ataque contra Israel. No Paulistão, Corinthians vence Velo Clube no último minuto, com apoio de torcedora especial. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. O cantor Emerson Teixeira Muniz, o MC Tuto, foi transferido à tarde para um presídio em São Paulo. O cantor atropelou um jovem de 20 anos no sábado, enquanto gravava um clipe sem autorização, em Barueri, na Grande São Paulo. MC Tuto foi levado para o centro de detenção provisória pouco antes das 4 horas da tarde. O funkeiro de 25 anos estava preso desde o sábado, depois de atropelar um jovem durante a gravação de um clipe musical sem autorização em frente a um ginásio. No vídeo dá para ver que MC Tuto olha para o lado para tirar uma foto com uma mulher que está no banco do passageiro quando ocorre o atropelamento. O cantor para o carro e vai em direção à vítima. As imagens de câmeras de segurança registram o momento em que Gabriel Alves, de 20 anos, é atingido pelo carro de luxo ao atravessar a rua. Após o atropelamento, a vítima sofreu fraturas nas pernas, nas costelas e no crânio. Gabriel foi socorrido e trazido para este hospital em Barueri, onde segue internado. Segundo o último boletim médico, ele passou por uma cirurgia no tornozelo e permanece na UTI sob acompanhamento médico. Em depoimento, o cantor falou que não viu a vítima porque havia uma câmera acoplada no capô do carro e diz que estava a 30 km por hora. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. A polícia entendeu que MC Tuto assumiu o risco de matar ao dirigir num local onde a circulação de veículos é restrita.
De acordo com a prefeitura da cidade, no local não há sinalização que proíba, mas a via é isolada do restante da avenida. Durante o dia, o espaço é ocupado por carros de autoescolas e à noite por uma feira. Em nota, a defesa do cantor diz que ele é réu primário, com residência fixa e colabora com as investigações. Os advogados informaram que vão entrar com pedido de habeas corpus. 3 detentos foram capturados ao tentar fugir de um presídio no Rio de Janeiro. Durante a ação, um policial penal foi agredido. Um dos detentos é flagrado pelas câmeras de segurança ao pular o muro do presídio. Logo em seguida, ele é cercado e capturado pelos agentes. A tentativa de fuga foi no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no complexo de Jericinó, zona oeste do Rio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 3 detentos que estavam em isolamento entraram numa área interna após fazer um buraco na parede. O grupo chegou a agredir um policial penal com uma arma improvisada. Um outro agente percebeu a ação e acionou o alarme. Os 3 detentos ficavam separados dos demais por causa de brigas entre integrantes da mesma facção criminosa. O trio estava em regime semiaberto em uma unidade monitorada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Depois da tentativa de fuga, eles foram transferidos para Bangu 1. Bangu 1, por si só, ele já é um presídio de isolamento total. Esses presos estavam muito desesperados e também ameaçados para tentar essa fuga numa unidade prisional que tem um perfil totalmente diferenciado das demais. Em dezembro, uma outra tentativa de fuga foi registrada pelas câmeras de monitoramento. A ação só não deu certo porque os criminosos erraram o local do resgate. Um projeto para reforçar a segurança pretende levantar um muro ao redor do complexo penitenciário. A previsão é que o processo de licitação seja concluído até abril. Em Goiânia, um cachorro da raça Pitbull atacou um homem e o filho dele, um bebê de 10 meses. O dono prestou socorro, mas foi registrado um boletim de ocorrência. É o 3º caso desse tipo este ano. As imagens do circuito de segurança mostram um homem com um filho no colo. Ao dobrar a esquina, são surpreendidos por um pitbull que avança sobre eles. O pai tenta proteger o filho e cai no chão. Eu deparei com um pitbull sem coleira, sem focinheira, e ele veio para atacar. A intenção foi correr dele, né? Mas eu tropecei querendo defender meu filho, né? E graças a Deus não teve nada com meu filho, eu tive pequenas escoriações. O homem teve ferimentos leves. A criança de 10 meses não se feriu. Foi o 3º ataque de cães da raça Pitbull. Na semana passada, um menino de 2 anos foi mordido por um cão que escapou de uma casa vizinha. O menino teve ferimentos nas pernas e precisou ser hospitalizado. Em outra região, um menino de 1 ano que estava com a mãe foi atacado por um pitbull solto na rua. Desde o ano passado, uma lei estadual e outra municipal determinam o uso de guia curta e focinheira para cachorros de grande porte ou raças consideradas agressivas, como o pitbull. O Distrito Federal e pelo menos outros 8 estados possuem legislação parecida. No ano passado, o SUS registrou mais de 271 mil atendimentos de prevenção à raiva após ataques de animais. Em 75% dos casos, o agressor era um cão. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com mais atendimentos. O cachorro que atacou Pedro foi visto solto novamente pouco tempo depois. Não conseguimos contato com o dono do animal. Tem que manter preso, manter todos os cuidados, né? A coleira, a focinheira, senão poderia ter acontecido uma tragédia maior, né? A polícia do Distrito Federal descobriu que o técnico de enfermagem, suspeito de matar 3 pacientes na UTI de um hospital, aplicou desinfetante na veia de uma segunda vítima. Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, os investigadores descobriram que Marcos Vinícius Silva aplicou 3 injeções em 13 minutos em João Clemente Pereira, de 63 anos. As 2 primeiras com altas doses de medicamento, a última com desinfetante. Os peritos da polícia identificaram que o técnico de enfermagem passou horas aplicando injeções nas 3 vítimas que morreram na UTI do Hospital Particular de Taguatinga. O Instituto de Criminalística apontou os horários de todas as ações.
Marcos foi até a farmácia e retirou alguns medicamentos às 11 horas e 44 minutos da manhã do dia 17 de novembro. Pouco depois, aplicou uma injeção em Miranilde Pereira da Silva, que teve uma parada cardiorrespiratória. Às 4 horas e 35 minutos da tarde, o técnico aplicou injeções com desinfetante na paciente. Miranilde morreu 23 minutos depois. Às 7 horas e 16 minutos da noite, Marcos foi até o leito de João Clemente e aplicou as 3 injeções. A vítima morreu às 4h40 da madrugada. A terceira vítima é Marcos Moreira, de 33 anos. Marcos Vinícius, Marcela Camille Alves e Amanda Souza estão presos. O técnico é o único que confessou os crimes. A polícia já recebeu denúncias de outras 8 famílias que suspeitam das mortes de parentes atendidos pelos técnicos de enfermagem. A perícia analisa celulares e computadores apreendidos dos investigados. A gente acredita que consegue recuperar as imagens até que eventualmente eles possam ter apagado em conversas mais sensíveis que eles tenham travado. E após a análise desse material, a gente acredita que a gente pode sim conseguir a peça, a última peça desse quebra-cabeça do porquê que eles praticaram esses crimes. O diretor-geral da Polícia Federal disse hoje que os agentes já tiveram acesso aos dados do material recolhido ao STF sobre o Banco Master, liquidado em novembro pelo Banco Central. Hoje foram realizados no Supremo os primeiros depoimentos deste caso. Foram ouvidos na sede do STF Dário Osvaldo Garcia Júnior, diretor de finanças do BRB, e Alberto Félix de Oliveira, superintendente do Banco Master. O conteúdo está sob sigilo. Amanhã, a Polícia Federal vai ouvir mais 4 pessoas investigadas. Em entrevista coletiva, o diretor-geral disse que os agentes conseguiram extrair dados do material recolhido ao STF. Os nossos peritos já tiveram acesso, a gente teve acesso, a instrução segue regular, não há nenhum prejuízo nesse caso. Os depoimentos no Supremo podem definir se o caso volta à primeira instância. A decisão cabe ao relator ministro Dias Toffoli. Ele tem sido aconselhado por colegas a retirar o caso do STF diante do desgaste à imagem do tribunal. O principal argumento é que não há investigado com foro privilegiado no inquérito. Toffoli tem sido alvo de críticas por decisões como a que determinou que o material apreendido fosse enviado ao STF e não para a Polícia Federal. A pressão cresceu depois da divulgação da informação de que fundos ligados ao Master teriam comprado a participação de irmãos de Toffoli em um resort no Paraná. Hoje, o ministro Gilmar Mendes voltou a defender Dias Toffoli. Em uma rede social, afirmou que sua atuação observa os parâmetros do devido processo legal e foi objeto de apreciação da Procuradoria-Geral da República, que reconheceu a regularidade de sua permanência no caso. Em outra frente, o presidente do STF busca apoio para implantar um código de conduta na corte. Edson Fachin recebeu propostas da Ordem dos Advogados do Brasil, que incluem a proibição ao ministro do STF de participar de julgamento, no qual tenha relação de parentesco até 3º grau, e participar de julgamento de processo, cujo resultado possa afetar interesse próprio. As fortes chuvas do fim de semana na região metropolitana de São Paulo provocaram mais uma morte. Um idoso de 75 anos se afogou ao ser arrastado pela enxurrada. Bom, desde dezembro, 13 pessoas morreram por causa das tempestades no estado. O carro no meio da rua já tinha sido arrastado pela correnteza. Ao sair para tentar guardar o veículo na garagem, o aposentado foi levado pela enxurrada por quase 200 metros. Ele ficou preso debaixo de uma caminhonete por 5 minutos. Um frentista ajudou no resgate. Não pensei que eu ia me afogar, se eu ia falecer também. Eu não penso, eu só agi. Porque era um ser humano que estava ali. Se fosse um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho, eu ia salvar. Imagina o ser humano estar querendo ajuda. A minha decepção foi não tirar ele vivo de lá. Romeu Mattioni Neto, de 75 anos, vai ser enterrado amanhã. Ele se aposentou como funcionário público e morava há mais de 40 anos nesta rua da Zona Norte. O local sempre alaga quando chove forte. Qualquer chuva, assim, uma chuva mais forte igual ontem, já enche os 2 lados da rua e a correnteza é muito forte, né? Então é muito forte. Já outras pessoas, inclusive ele também, há 30 anos atrás também chegou já a ser arrastado, mas era mais novo, assim, mais forte, conseguiu se levantar.
Hoje, técnicos da Prefeitura de São Paulo estiveram aqui na rua. Um projeto prevê a reforma do sistema de drenagem, com aumento do número de bocas de lobo e a construção de uma nova galeria pluvial. É a 13ª morte provocada pelas chuvas no estado de São Paulo desde dezembro. Na zona leste da capital, a enxurrada também arrastou 2 motociclistas. Um deles quase ficou preso debaixo de um carro. Um homem que estava na calçada ajudou. O outro conseguiu se segurar no carro e se salvou. Em Guarulhos, na região metropolitana, uma câmera de segurança flagrou o momento em que outro motociclista foi sugado para dentro de um córrego. Segundo os bombeiros, ele conseguiu escapar e foi levado para um posto de saúde pelos parentes. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro, porque um tiroteio no final da tarde assustou moradores e funcionários de um posto de saúde. Para se proteger, eles tiveram que se deitar no chão. A Renata Igrejas acompanhou a situação e traz os detalhes. Olá, Renata, boa noite. Boa noite, Cris, Edu, boa noite a todos. O confronto foi entre policiais militares e traficantes no bairro Gardênia Azul, que fica na zona sudoeste aqui do Rio de Janeiro. Funcionários, médicos e pacientes de uma unidade de pronto atendimento precisaram se deitar no chão para se proteger dos disparos. Pouco antes, a Polícia Militar prendeu 3 suspeitos de tráfico de drogas dentro da comunidade. Com eles foram apreendidas armas e drogas. Em outro ponto da zona sudoeste, um suspeito de ser miliciano foi morto a tiros enquanto cobrava comerciantes da região. Outras 2 pessoas também foram baleadas. A Polícia Civil investiga se o ataque tem relação com a disputa de grupos criminosos ali da região. Cris e Edu. Obrigado, Renata. Olha, o presidente Donald Trump enviou um representante da Casa Branca para acompanhar as investigações da morte de um americano durante uma operação contra a imigração ilegal. Tom Homan, conhecido como o czar das fronteiras do país, vai acompanhar o caso e se reportar diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Mais cedo, Donald Trump afirmou que todo o caso está sendo revisado. No fim de semana, o enfermeiro Alex Pretty, de 37 anos, foi baleado e morto por agentes da imigração. Autoridades federais afirmam que ele estava armado e era uma ameaça. Nas imagens, é possível ver quando a arma é retirada da cintura do manifestante. A morte do enfermeiro gerou uma onda de manifestações e o local se tornou um memorial. O FBI, a Polícia Federal Americana e o Departamento de Segurança Interna conduzem as investigações sobre a morte do enfermeiro. Os agentes que participaram da ação já deixaram o estado de Minnesota por questões de segurança, mas não foram afastados. Foi a 2ª morte de um americano durante as operações contra a imigração ilegal. Ninguém na Casa Branca, incluindo o presidente Trump, quer ver pessoas se ferindo ou sendo mortas nas ruas da América, disse a porta-voz do governo, Caroline Leavitt. O governo considera diminuir o número de agentes em Minnesota, se as autoridades estaduais cooperarem com o serviço de imigração. Hoje, Trump conversou com o democrata Tim Walz, governador do estado, e disse que os dois estão em sintonia. Ainda hoje, motociclistas fazem protesto após morte de 2 entregadores por aplicativos no Rio de Janeiro. E já no próximo bloco você vai ver como fica a tabela do Paulistão com os resultados dos jogos desse final de semana. Com gol de Yuri Alberto aos 45 do segundo tempo, o Corinthians volta a vencer no Paulistão. A primeira fase do Paulistão é curta, são 8 jogos. Agora faltam apenas 3 rodadas para definir os classificados e os rebaixados. Bom, Cris, o Novo Horizontino assumiu a liderança da competição. Kleber Machado na redação com a gente, começando a semana, porque ontem a gente viu o que são os 45 do segundo tempo, né? Muito legal, porque o Corinthians levou
para cima do Velo, 4ª posição, agora graças a uma torcedora especial, né? Pois é, o Corinthians estava ficando fora dos 8 primeiros, como está o Santos, como está o São Paulo, e de repente, acho que a menina foi pé quente. A menina é a seguinte, ó, ela tem 7 anos de idade e chama Lavínia. Entrou no campo para dar um abraço no atacante Yuri Alberto. Agora, pé quente ela é, porque ela deu um abraço no Yuri e ele foi o herói da vitória corintiana. O Bruno Piscinato conta a história pra gente. Com um time alternativo, liderado pelo capitão Garro, o Corinthians teve várias chances para abrir o placar no primeiro tempo. Mas o Velo Clube parecia estar preparado para segurar o empate. Mas tinha uma torcedora em especial aqui no estádio que acreditava na vitória e parecia saber quem ia mudar a história do jogo. A pequena Lavínia, de 7 anos, que foi a grande vencedora da noite. Durante o intervalo, enquanto os reservas aqueciam, ela invadiu o gramado em Rio Claro, com um objetivo: chegar até o grande ídolo. Eu vi ela correndo do lado de baixo, eu falei, caramba, na direção de quem que ela tá vindo? E quando eu vi que ela passou todo mundo, eu vim aqui assim. Até o abraço e a foto com a Lavínia, Yuri estava no banco, mas o encontro deu sorte. Dorival Júnior colocou o camisa 9 na segunda etapa e o artilheiro não decepcionou a Lavínia. Foi do jeito Corinthians, aos 45 do segundo tempo. Gol da vitória, que deixou o Timão na 4ª colocação com 8 pontos. Na hora de comemorar, Yuri perdeu até o calção. Gol que valeu um reencontro no fim do jogo. Lavínia ganhou outro abraço e coragem para abusar da nova amizade. Pode me dar essa camisa? Eu vou te dar essa camisa aqui agora. Um abraço e um gol especial. E o Paulistão tem um novo líder que vem do interior. O Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Na reta final da primeira fase, os clubes paulistas ainda se movimentam. O São Paulo, que perdeu o clássico para o vice-líder Palmeiras por 3-1, anunciou hoje o ex-jogador Rafinha como novo gerente esportivo do clube. Uma tentativa de se afastar do perigo de rebaixamento que ronda o Morumbis. Pois é, sábado a Record vai transmitir São Paulo e Santos, os dois para lá de desesperados. Mas antes, quarta-feira, tem o começo do Campeonato Brasileiro. E esse ano a bola rola no campeonato mais cedo e vai durar até dezembro. A gente começa com esse jogo aqui, ó, esse duelo tricolor entre Fluminense e Grêmio. O jogo vai ser no Rio e a partir das 7 da noite de quarta-feira a gente vai começar a acompanhar mais um Brasileirão. Você acompanha junto com a gente na Record, no R7 e no Record Plus. E daqui a pouco eu volto e vou trazer para vocês o título do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Veja a seguir: tempestade de neve provoca 21 mortes e causa cancelamento de voos nos Estados Unidos. E também, presidentes do Brasil e dos Estados Unidos conversam por telefone e acertam uma visita de Lula a Washington. Entre os assuntos tratados na ligação estão o combate ao crime organizado e o Conselho de Paz, criado para atuar na faixa de Gaza. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso a imagens que mostram um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do crime organizado. A investigação aponta um possível envolvimento da facção criminosa PCC em contratos com prefeituras da região metropolitana de São Paulo. Os policiais usam um pé de cabra e uma ferramenta de corte para abrir um escritório secreto que pertence a um suspeito ligado ao PCC. Lá dentro encontram computadores e pendrives que revelam um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro. Documentos, vídeos e áudios obtidos pelo Jornal da Record mostram detalhes da Operação Falso Mercúrio da Polícia Civil, que ainda está em curso. Uma rede suspeita que ostenta barcos e carros importados avaliados em milhões de reais e que é investigada por envolvimento com o crime organizado. Os bens bloqueados pela justiça chegam a 6 bilhões de reais. No esquema, empresas de fachada são usadas para lavar o dinheiro do tráfico de drogas e jogos de azar. No centro da investigação estão Fábio Crisóstomo, Fabinho,
apontado como coletor do dinheiro das atividades ilegais, e Alessandro Momi Braga, o Morango. A investigação aponta também o possível envolvimento da facção criminosa em contratos com 7 prefeituras da Grande São Paulo. Os valores são de quase 7 milhões de reais. Há ainda a nomeação de parentes de líderes e integrantes da organização para cargos públicos. Yasmin Cavalcante de Moraes foi nomeada assessora administrativa da Secretaria de Finanças de Osasco. Ela é filha de Alexandre Ferreira de Moraes, conhecido como Rita, e apontado pelos investigadores como o principal chefe do PCC na região. Imagina que eu sou um traficante, né? Então eu vendi drogas, tenho lá 1 milhão, tá? Só que esse dinheiro não tem origem. Como é que eu justifico que eu ganhei esse dinheiro? Tá? No tráfico eu não posso indicar isso. Então eu participo de uma licitação pública, uso esse dinheiro para comprar insumo, material, para construir alguma coisa, tá? Digo que eu gastei 100 mil, no final gasto esse 1 milhão e depois a prefeitura me devolve 2 milhões, ou seja, faz o pagamento e eu vou ter a origem desse dinheiro. Em trocas de mensagens interceptadas pela polícia, 2 suspeitos de participação no esquema discutem uma maneira de burlar as fiscalizações. A gente sabe que ela fatura bem mais do que esses 4 milhões que estão sendo informados. Por isso da importância de achar um denominador aí que dê para declarar um pouquinho mais para que sobre aí uma folga para a gente trabalhar com linhas de crédito. Neste trecho orientam o depósito de dinheiro em empresas de jogos de pôquer. Essa conta é até melhor, porque qualquer coisa fala que você teve problema com o jogo. Em nota, a Prefeitura de Osasco disse que a servidora Yasmin de Moraes tem cumprido as atribuições e que até o momento não foi notificada sobre qualquer ato ilícito. A defesa dela e de Alexandre Ferreira de Moraes afirma que não teve acesso integral aos autos do processo. Ressalta que Yasmin não é investigada e que associar o nome dela a atividades ilícitas seria uma inverdade. A defesa de Alessandro Momi Braga reforçou que o processo está em segredo de justiça e a de Fábio Henrique Crisóstomo declarou que ele jamais fez parte de qualquer organização criminosa. Motociclistas fizeram um protesto hoje contra a violência nas ruas do Rio de Janeiro. Em menos de uma semana, 2 entregadores por aplicativo já foram mortos enquanto trabalhavam. A manifestação reuniu motociclistas em Campo Grande, zona oeste do Rio. O protesto foi organizado por entregadores por aplicativo revoltados com a morte de mais um colega. A verdade é essa, vocês já vendo no meu semblante que eu tô com medo de trabalhar. Paulo Vitor de Souza Lopes tinha 22 anos e foi atacado por assaltantes na noite passada, enquanto entregava uma pizza em um condomínio. Realmente dói demais, cara, eu não consigo entender. O garoto estava trabalhando, ele sempre foi muito trabalhador. Segundo testemunhas, o entregador foi cercado por 4 homens em 2 motos. Paulo Vitor teria implorado para que os criminosos não levassem a moto que ele usava para trabalhar. Mesmo assim, foi baleado e morreu no local. Levou a moto, acabou, entendeu? A gente conquistava outra lá na frente, mas não, eles preferiram tirar a vida do meu filho. Outra vítima foi o entregador Marcelo Júlio da Silva, de 52 anos. O crime, há menos de uma semana, em Irajá, zona norte do Rio, foi registrado por câmeras de segurança do prédio onde ele tinha acabado de entregar um pedido. Marcelo foi baleado pelas costas durante uma tentativa de assalto. Os criminosos fugiram sem levar nada. O representante da categoria diz que é importante compartilhar a localização. É criar grupo de WhatsApp com pessoas afins, põe a localização em tempo real durante aquele trabalho e vai se comunicando ali, ó, tô indo para o endereço tal, alguém conhece esse endereço? Desde que o Fundo Garantidor de Crédito começou a fazer os pagamentos a correntistas e investidores do Banco Master, criminosos têm se aproveitado da alta procura para aplicar golpes. O dinheiro investido pelo Rubens no Banco Master ainda não voltou para a conta. Ele está com problemas para acessar o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como um seguro para investidores. São 7 investimentos que vão chegar aí num total próximo de R$100 mil. Os pedidos de ressarcimento de clientes do Banco Master começaram a ser feitos semana passada. Isso se tornou uma oportunidade para os estelionatários.
O próprio FGC emitiu um alerta. O nome da instituição está sendo usado para enganar e causar prejuízos a investidores, inclusive por meio de um aplicativo falso que instala um vírus no celular e rouba dados pessoais. O golpe também pode chegar por e-mail, mensagem de texto e sites falsos. Além disso, as quadrilhas fazem solicitações de pagamentos, com promessas de agilizar o processo. Nada disso é verdade. Qualquer envio, por exemplo, de um documento faz com que ela possa ser vítima de outros crimes, outros golpes. Os canais oficiais são a única forma da pessoa ver o seu dinheiro de volta. Nestes casos, a ansiedade de quem aguarda o dinheiro de volta é usada contra as vítimas. Você é mais vulnerável ainda, porque você está ansioso em resolver. Então você está aberto a receber auxílios. E nem sempre isso vai ser um auxílio. O Fundo Garantidor de Crédito não esclareceu os motivos da instabilidade no sistema. 7 anos depois da tragédia em Brumadinho, os bombeiros encerraram as buscas por corpos. Mais de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram vistoriados. 268 vítimas foram encontradas, 2 não. A barragem da Vale se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Uma caminhonete capotou e parou embaixo de uma carreta estacionada numa avenida de Cascavel, no Paraná. O motorista perdeu o controle da direção ao se assustar com a entrada de outro veículo. Ele saiu sozinho do carro e se recupera em casa. No Rio Grande do Sul, uma caminhonete atravessou o canteiro central e caiu com as rodas para cima na entrada de uma madeireira. O motorista disse que passou mal e perdeu o controle. 2 crianças e uma mulher que estavam no veículo ficaram feridas, mas todos estão fora de perigo. A polícia de Santa Catarina fez uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento na morte de um cachorro em Florianópolis. Esse cão era conhecido como Orelha. Não tinha tutor. Era cuidado ali por moradores de uma praia da capital catarinense. 4 adolescentes suspeitos de envolvimento nas agressões já foram identificados pela polícia. Hoje, investigadores estiveram em endereços de 2 deles para cumprir mandados de busca e apreensão. Celulares e computadores foram apreendidos e vão passar por perícia. Outros 2 estão nos Estados Unidos e foram para lá numa viagem que, segundo consta, era pré-programada e estão lá retornando na próxima semana. A polícia também descobriu que 3 homens teriam ameaçado um vigilante que denunciou o crime. Eles são familiares dos adolescentes e foram alvos de busca e apreensão. Ninguém foi preso. Este é um dos últimos registros do Orelha com vida. Ele não tinha tutor e vivia em uma dessas casinhas construídas por moradores próximo à Praia Brava, em Florianópolis. No começo do ano, o cão foi brutalmente agredido e morreu. O Ministério Público aguarda a conclusão do inquérito que investiga o crime de maus-tratos contra animais, que prevê prisão e aumento de pena em caso de morte. Além de analisar as informações reunidas pela polícia, a promotoria pretende ouvir os adolescentes envolvidos. Fazia parte dos meus dias, eu saía de casa, ele estava ali na rua sempre, e ele era meu companheiro. Em menos de 24 horas, 2 vazamentos de água em minas da empresa Vale assustaram moradores da região central de Minas Gerais. As autoridades avaliam se houve algum dano ambiental. Seu Ailton viu a água barrenta do córrego aumentar de volume rapidamente. É um troço, assim, que a gente fica assustado, porque já tinha mais de 30 anos que eu não via isso. As últimas horas foram de apreensão na comunidade do Mota, depois que a cava de uma mina da Vale transbordou no limite entre Ouro Preto e Congonhas, na região central de Minas Gerais, na madrugada de domingo. A água suja chegou à unidade Pires, que pertence à Companhia Siderúrgica Nacional. Alagou o almoxarifado todo. Segundo a Prefeitura de Congonhas, a quantidade de água é equivalente a 80 mil piscinas olímpicas. A gente espera que haja esse grau de responsabilidade por parte da empresa, da Vale, voltando a operar apenas com absoluta segurança, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista ambiental. Menos de 24 horas depois, Congonhas registrou mais um transbordamento, desta vez na mina Viga, que fica a 9 quilômetros da primeira estrutura. Ninguém se feriu, mas a água suja
correu para os rios da região. A Secretaria de Meio Ambiente de Congonhas ainda avalia os impactos do vazamento. Segundo a Prefeitura, um dos rios contaminados é esse aqui, o Goiabeiras, que deságua no rio Maranhão. Ambos fazem parte da bacia do rio Paraupeba, que já tinha sido atingido pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, que completou 7 anos justamente nesse domingo. Em nota, a Vale disse que não houve movimentação de rejeitos de mineração e que realiza periodicamente ações preventivas de inspeção e manutenção das estruturas. As causas dos 2 extravasamentos estão sendo apuradas. A Agência Nacional de Mineração ressaltou que não houve ruptura, colapso ou comprometimento de barragens ou pilhas de mineração nas ocorrências. Quem mora nas áreas de mineração vive com medo. Infelizmente, a riqueza sai daqui e nós somos abandonados. Começamos mais uma semana de verão com a chuva como principal destaque. Seja pela falta em regiões onde ela é essencial para os reservatórios ou pelo excesso de água, que também pode trazer transtornos. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Oi, Cris. Olha, essa semana ainda teremos chuvas, só que mais intensas e localizadas. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que nos acompanha. A atmosfera entra em um padrão típico de verão. Muita instabilidade e a combinação de vários fatores meteorológicos. Isso provoca alerta de fortes chuvas pelo país. Em Brasília, terça de sol entre muitas nuvens. Chove à tarde e faz até 27 graus. Em São Paulo, chuva a partir da tarde com raios e tempo abafado, 29 graus. Em Natal, chuva rápida a qualquer hora, com 29 também. Atenção para Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Rio de Janeiro e Centro-Sul de Minas Gerais. As pancadas intensas com rajadas de vento em um curto intervalo podem provocar transtornos. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade na faixa central, no norte e no sudeste do país. A umidade da Amazônia mantém temporais no norte. No litoral do Nordeste, a circulação de ventos traz chuva forte. No interior da região, tempo seco. No centro-oeste e sudeste, chuvas intensas. No sul do país, tempo firme e seco com chuva rápida no litoral. No giro pelas capitais, pode fazer até 34 graus no Rio de Janeiro. Em Curitiba, Goiânia e em João Pessoa, 29 e até 25 em Rio Branco. Tempo delivery. A Carla é de Luminárias, Minas Gerais. Boa noite, Carla. Terça com sol entre nuvens e chuvas rápidas. Máxima de 25. Quarta, nublada e sem chuva, faz 26. Na quinta, pancadas de chuva com trovoadas à tarde e chuva forte à noite, máxima de até 27. A Branca é da cidade de Flores, Pernambuco. Oi, Branca. Terça e quarta, com pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 26 e de 29. Na quinta, essa chuva aperta e ganha a companhia de raios, faz 28. Envie seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Edu. Obrigada, Lidy. 3 pessoas, entre dezenas, atingidas por um raio durante um ato político em Brasília no domingo, permanecem internadas. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as vítimas estão no hospital de base com quadro estável. A manifestação, liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, chegou à capital federal no domingo à tarde, depois de cerca de 230 quilômetros percorridos em 7 dias. A caminhada, que teve a participação de outros políticos de direita, começou em Paracatu, Minas Gerais. O ato foi realizado em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em Brasília, e também contra as condenações pelos atos de 8 de janeiro. Após a chegada em Brasília, o raio caiu no meio da multidão. O Corpo de Bombeiros atendeu 89 pessoas, 47 foram encaminhadas a hospitais da região. A estimativa do número de participantes não foi divulgada pelos organizadores do ato, nem pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A gente segue acompanhando o estado de saúde das vítimas, tá bem? Bom, janeiro, você sabe, é um mês repleto de gastos adicionais para as famílias, mas o telão do JR traz para você pelo menos um alívio. A Petrobras anunciou a redução de 5,2% no preço da gasolina que é vendida às refinarias. A queda, já a partir de amanhã, é de 14 centavos por litro. Com isso, o valor nas refinarias passa a ser de R$ 2,57. E na bomba? Bom,
consumidor vai ter que esperar porque vai depender da concorrência entre os postos. Nosso próximo assunto são as contas externas do Brasil, que em tempos de tarifaço fecharam o ano de 2025, com esse déficit aqui, 68 bilhões de dólares. É o pior resultado em 11 anos. O valor representa mais de 3% do PIB, a soma de todos os produtos e serviços do país. Segundo o Banco Central, o resultado foi impactado justamente pelo menor superávit da balança comercial, lembrando que o ano passado marcou o início do tarifaço decretado pelos Estados Unidos. O presidente Lula conversou hoje por telefone com Donald Trump. Lula sugeriu que o Conselho de Paz, criado por Trump, se limite às questões sobre a faixa de Gaza e combinou um encontro com o presidente americano em Washington. O telefonema durou 50 minutos. Os dois presidentes conversaram sobre questões econômicas dos dois países e temas relacionados à agenda global. Na conversa, Lula defendeu a proposta de fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado e manifestou interesse em estreitar a parceria de combate à lavagem de dinheiro, tráfico de armas, congelamento de bens de criminosos e troca de informações sobre transações financeiras. Os dois presidentes conversaram pela primeira vez sobre o Conselho de Paz. 60 países foram convidados e 23 já acertaram participação. Sem dizer se aceitou o convite, Lula sugeriu que a atuação do órgão se limite ao conflito em Gaza e que inclua um assento para a Palestina. Ao final do telefonema, os dois presidentes acertaram uma visita de Lula a Washington, ainda sem data definida. Hoje pela manhã, Lula recebeu no Palácio do Planalto os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, da CBF, Samir Chaldry, e o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Lula ainda brincou com o técnico da seleção brasileira. Depois que você terminar o contrato com a seleção brasileira, por favor, vá treinar o Corinthians. Você já levantou uma taça do mundo, Sebastião? Você tem a autoridade moral nesse instante que nenhum técnico brasileiro tem. Eu estou muito motivado. O principal tema do encontro foi o Mundial Feminino de Futebol, marcado para o ano que vem no Brasil. No fútbol vamos a ter entre 3 y 4 millones de torcedores do mundo inteiro que van a llenar os 8 maravilhosos estádios en las 8 ciudades sedes. Vai ser um divisor de águas para o nosso futebol feminino, futebol sul-americano principalmente. Essa parceria está muito boa e queremos realizar o melhor e maior mundial de clubes femininos da história do mundo. E a presidente interina da Venezuela, mudou o tom sobre a cooperação com o governo americano. Disse hoje que não vai mais aceitar ordens dos Estados Unidos. Em discurso a trabalhadores do setor petrolífero, a presidente interina, Delcy Rodrigues, afirmou que os Estados Unidos não podem dar ordens a políticos venezuelanos, mas que o país deve buscar relações comerciais com o governo americano para expandir a produção de petróleo e gás e atrair investimentos. Logo depois de Nicolás Maduro ser capturado, há mais de 20 dias, Delcy havia prometido cooperar com os Estados Unidos. O governo americano exige o rompimento imediato das relações econômicas com os maiores compradores do petróleo venezuelano. É o caso da China, que importa 80% do recurso natural da Venezuela. Além disso, os Estados Unidos querem a entrada de grandes petrolíferas americanas no país. Hoje, o presidente Donald Trump conversou com o presidente Lula sobre a situação na Venezuela. Lula defendeu a paz e a estabilidade na região. Ontem, mais 104 presos políticos da Venezuela foram soltos, segundo uma organização não governamental. A libertação acontece um dia depois de Delcy Rodrigues afirmar que precisa de acordos com a oposição para alcançar a paz. E agora à noite, o presidente Trump anunciou que vai aumentar de 15% para 25% as tarifas sobre as importações da Coreia do Sul para itens como automóveis, madeira e produtos farmacêuticos. O país asiático disse que ainda não foi informado. O corpo do último refém israelense levado no ataque terrorista a Israel foi encontrado na faixa de Gaza depois de 2 anos.
Os restos mortais do policial israelense Han Gvil, de 24 anos, foram localizados numa operação militar em um cemitério na cidade de Gaza. O retorno de todos os sequestrados encerra a primeira etapa do acordo de paz entre Israel e os terroristas do Hamas. Pela primeira vez desde 2014, não há reféns no território palestino. Um porta-voz americano, um porta-aviões, chegou hoje ao Oriente Médio para monitorar de perto a instabilidade no Irã. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos não descartam uma intervenção militar. Os protestos começaram em dezembro por causa da crise econômica e deram origem a um movimento pela derrubada do regime islâmico. Segundo um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos, a repressão às manifestações já resultou em pelo menos 6 mil mortes. Outros 17 mil casos estão em investigação. De volta ao Brasil, metade dos aposentados afirma que recorre a empréstimos para conseguir pagar os gastos do dia a dia. A dica dos especialistas é começar a poupar cedo, para evitar perder o sono depois com as contas na aposentadoria. Quando se aposentou por idade, 5 anos atrás, a Magna continuou a trabalhar. Necessidade. Por causa que nunca o salário ele foi suficiente. O arroz, feijão, a mistura, um remédio. Mas um problema na coluna piorou. E ela foi obrigada a viver só da aposentadoria. E por causa dos gastos com a saúde, acabou endividada no cartão de crédito. Boa parte do benefício de um salário mínimo hoje é descontada para pagar empréstimos consignados. Eu comecei a ir em médico particular, a fazer exame pagando no cartão. Só que o cartão vence, né? Então, você vê, como é que você sustenta o resto? Ter uma vida tranquila ao parar de trabalhar é o sonho de todo mundo, mas muita gente não consegue. 1/3 dos idosos entrevistados em uma pesquisa disse ter dificuldade de manter em dia até contas básicas. A consequência, muitas vezes, é o endividamento. Metade dos entrevistados disse que já recorreu a empréstimos para bancar as despesas. E 44% temem precisar de ajuda financeira de outras pessoas. A queda na renda e o aperto no orçamento podem impedir planos como viajar, desejo de 40% dos idosos. 39% querem aproveitar melhor o tempo livre. Esta educadora financeira diz que o caminho para viver melhor na aposentadoria é começar a pensar no futuro bem cedo, ainda na juventude. Guardando que seja R$100 por mês ou R$50 por mês, dentro da possibilidade daquela pessoa, se ela conseguir guardar um dinheirinho, com certeza na aposentadoria ela já vai ter lá algo que vai ajudar nesse respiro. E antes do jogo entre Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano, uma briga entre torcedores provocou tumulto e correria perto de um terminal de metrô no Recife. O confronto foi previamente marcado pelos integrantes das organizadas do Santa Cruz e do Sport. As imagens mostram os torcedores correndo dentro da estação de metrô e pulando a catraca. Do lado de fora do terminal, um carro cinza é cercado e vandalizado. 2 homens são retirados do veículo e agredidos. 3 pessoas ficaram feridas durante a confusão. A polícia já identificou e prendeu 4 suspeitos. O Cruzeiro derrotou o São Paulo por 2-1 e conquistou a Copinha no Pacaembu. O time mineiro fez 9 jogos em 22 dias e venceu todos. Quase 4 mil jogadores das categorias de base viveram um mês de aprendizado na Copa São Paulo. Dos 128 clubes que participaram da competição, apenas São Paulo e Cruzeiro chegaram à final no Pacaembu. William abriu o placar para o time mineiro. O São Paulo empatou com o Isaac. Mas Gustavinho contou com a sorte para fazer o gol do título para o Cruzeiro. Vem o chute para o gol na trave, a bola bateu no goleiro. Gol ensaiado nos sonhos do menino. E a gente chutando assim um vento, fazendo comemoração ensaiada. Isso no quarto, a gente ficou ensaiando, falando, imagina se a gente faz gol. Para além do título, a conquista da Copinha revela um trabalho de gestão.
Entre os responsáveis pela base do Cruzeiro está um ex-jogador que conhece bem o clube. Adilson Batista foi técnico e jogador do Cruzeiro, hoje é o diretor das categorias de base. Formar, desenvolver, capacitar, testar, experimentar, errar, faz parte. Eu quero retribuir tudo que o futebol me deu. Então, reforçando o convite, hein? Quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro, nós vamos transmitir a partir das 7h Fluminense e Grêmio. E no final de semana, os estaduais. Aqui em São Paulo, a gente vai acompanhar Santos e São Paulo e Botafogo e Palmeiras. 2 belos jogos. O cardápio é bom. Imperdível. Obrigada, Kleber. Vai aquecendo a voz por aí. Olha, vamos falar agora sobre a onda de frio extremo nos Estados Unidos, hein? Que já deixou 21 mortos. Levou 25 estados a declararem situação de emergência. Cerca de 200 milhões de pessoas enfrentam temperaturas negativas. É mais da metade da população americana. Do centro ao nordeste dos Estados Unidos, 35 estados estão sob alerta de frio extremo em uma faixa de 4 mil quilômetros. Desde sábado, cerca de 20 mil voos foram cancelados no país. Nas ruas bloqueadas pela neve, o jeito é improvisar. Até os equipamentos de esqui viraram meio de transporte possível. A tempestade deixou mais de 800 mil imóveis sem luz nos Estados Unidos. No Tennessee, o estado mais afetado, 300 mil casas e empresas estão no escuro. Com medo do desabastecimento, a população correu aos supermercados. A brasileira Manuela Pestana, que mora em Washington, estocou comida para trabalhar de casa. Eu fui ao mercado na quinta passada e para comprar, enfim, comida, e chegando lá, as prateleiras de legumes, de frutas, de ovos, leite, estava tudo assim esgotado. Então eu acabei comprando bastante comida congeladas, mais do que eu compraria assim normalmente. Já a Valéria, que mora em Nova York há 6 anos, recebeu alertas de fechamento. As escolas hoje com aulas online, por causa justamente de tudo isso. 25 estados e a capital federal declararam situação de emergência. O presidente Donald Trump autorizou o envio de recursos federais para 12 deles. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia é de que as temperaturas sigam negativas, pelo menos até domingo. Aqui em Nova York, além da neve e da chuva gelada, o ar polar provocou o que a gente vê ali atrás, o congelamento parcial do rio Hudson. Desde o ano 2000, esta é apenas a 7ª vez que isso acontece. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.